Na CBN Cuiabá, Saúde e Longevidade, com o Dr. Fábio Argenta. Uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Hora de saúde e longevidade aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Em pauta, nesta sexta-feira, 26 de abril, coração e o esporte. Para conversar conosco, sempre o âncora desse quadro, o Dr. Fábio Argenta, que hoje nos faz companhia online. Estamos recebendo nos estúdios CBN a doutora Cristina Gama, cardiologista. Doutores, muito boa tarde, sejam bem-vindos à CBN Cuiabá. Doutor Fábio, se me permite, primeiro as damas, quem está aqui conosco no estúdio. Bem-vinda, doutora, boa tarde. Obrigada ao convite à CBN e espero compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento na área de cardiologia esportiva. Muito honrada com o convite, obrigada. A gente é que agradece. E agora sim, o âncora oficial desse quadro, doutor Fábio, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marcela, boa tarde, professor João Edson, Juliane. Satisfação estar com vocês. Boa tarde aos nossos queridos rádio ouvintes. Hoje, Marcela, temos aí a honra de estarmos com a doutora Cristina Gama. Sem dúvida nenhuma, ela é a cardiologista que mais estudiosa e dedicada ao check-up esportivo, né, ao coração do atleta, né? Então, vamos bater um papo muito bacana e que todos possam aproveitar ao máximo, perguntar ao máximo para a doutora Cristina Gama. Ela que atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Mato Grosso. Seja bem-vinda, doutora Cristina Gama, e eu já vou, se me permitem a bancada, direto com uma pergunta para ela, pode ser? Claro, doutor. Bora! Doutora Cristina Gama, o que é o coração de atleta? Como devemos diferenciar isto? Na verdade, o coração do atleta é uma adaptação fisiológica, normal. Né? O que é importante a gente diferenciar uma pessoa que chega para fazer um exame cardiológico e tem um coração aumentado, com algumas dimensões fora do padrão, e você achar que aquilo é normal. Em alguns esportes, aquilo é considerado normal. É um coração, por exemplo, de um atleta de triatlon, por exemplo, que corre muito, pedala muito, nada muito. O coração ele tem uma adaptação fisiológica. Ele vai se tornar aumentado de tamanho e com uma capacidade de força contrátil muito boa. É como se fosse um coração poupador. Ele trabalha pouco e é extremamente efetivo. E é diferente, por exemplo, de um paciente que praticamente não pedala, corre pouco e chega para fazer o exame, a gente encontra essas alterações. Neste perfil de atleta, seria então, portanto, uma doença. Então, o coração do atleta, essa denominação, é uma adaptação perfeita que o corpo faz para suportar longos períodos de corrida, natação, esporte aeróbico ou musculação. Ele se adapta para tolerar a atividade física. É normal, é fisiológico, não é doença. Perfeito, doutor. Doutora Cristina, o nosso ouvinte aqui estão falando de esporte, cardiologia. E vamos lá, a gente sempre fala para os pacientes, aliás, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, né? E a gente fala para os nossos pacientes, nunca é tarde para começar uma atividade física e o quanto é importante para a nossa saúde cardiovascular e para o nosso corpo, para a nossa alma, para tudo, enfim. O indivíduo que quer iniciar uma atividade física, que tipo de check-up ele precisa fazer, que tipo de cuidado ele tem que tomar? E aí já emenda a segunda pergunta, um eletrocardiograma normal afasta risco cardíaco para esse indivíduo que vai iniciar o esporte? Boa pergunta, Fábio. Primeiro, o ideal seria ele fazer a avaliação cardiológica com um médico que estuda a parte de cardiologia esportiva, porque há uma série de peculiaridades no eletro, por exemplo, de um atleta. Você pode ter um paciente que tem doença cardiológica e ainda apresentar um eletrocardiograma normal. Então, o eletro normal não afasta doenças cardiovasculares. O eletro, costuma brincar que é o primeiro degrau de uma escada. Você vai ter que fazer outros exames para detectar alterações. Não pode, a pessoa simplesmente decide, vou fazer academia, vou fazer uma corrida, compra um tênis e vai para um parque. A primeira manifestação
cardiológica pode ser a morte súbita. E pouca gente sabe disso. E às vezes o atleta acha assim, eu estou cansada porque eu estou sem um condicionamento físico, tem um tempão que eu não treino. E na verdade ele pode ter alterações como hipertensão, obstrução das artérias do coração, alguma arritmia, e ele está achando que aquele cansaço é porque ele está descondicionado. Então a avaliação pré-participação de esporte é muito importante, porque a gente, na conversa com o paciente, a gente vai ver a história familiar daquele paciente. Ah, meu pai teve problema cardíaco com 48, 50 anos, a minha mãe teve um infarto com 60. Então, essa história familiar do paciente é muito importante, o estilo de vida desse paciente. Então, ele é fumante, ele ingere bastante bebida alcoólica, está muito acima do peso, tem diabetes. Então, tem uma série de fatores que vão predispor a doença cardíaca e, às vezes, a pessoa que quer fazer atividade física acha que é só pegar, comprar um tênis e correr, entrar numa academia. A avaliação pré-início é fundamental para se evitar problemas. Doutor Fábio, se me permite, um ouvinte citou aqui, é o Douglas que está conosco, inclusive um caso recente de uma moça jovem que faleceu no Parque das Águas aqui. E aí ele está perguntando assim, que a impressão que ele tem é que está acontecendo morte súbita, situações assim, com pessoas cada vez mais jovens. E ele conta que já ouviu pessoas dizerem que seria um reflexo de vacina, que a alimentação que a gente tem atualmente. Existe mesmo esse perfil? Os senhores podem esclarecer para a nossa audiência e também, é claro, fortalecer mais uma vez os cuidados, né? Hoje é sexta atleta de fim de semana também. Os senhores podem se aprofundar um pouco mais nessa questão? Então vamos lá, não em relação ao caso específico dessa jovem que faleceu, porque eu não sei o que aconteceu especificamente com essa moça, mas o que a gente vem desde a pandemia é que muita gente durante a pandemia piorou muito o estilo de vida. Então, ganhou muito peso, piorou o nível de estresse, aumentou quadros depressivos, paciente usando uma série de antidepressivos. Muito paciente depois, para recuperar esse tempo que ficou sedentário, preso em casa, que ganhou peso, se tornou diabético, se tornou hipertenso. Então, não é só necessariamente o vírus, entende? O estilo de vida do brasileiro mudou. E aí ele tenta voltar, às vezes, recuperar um tempo perdido. E outra coisa que a gente vê, infelizmente, muito, Marcelo, no consultório, é pacientes usando esteroides anabolizantes, que é uma grande causa hoje de morte em paciente jovem, em atleta jovem. Só que isso os blogueiros não falam, só falam o lado bom da moeda. Então a gente pega muito moça jovem com chip da beleza, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a de Ginecologia e a nossa Sociedade de Cardiologia são contrárias. Nós temos várias postagens sobre isso. Então, o hormônio, ele é benéfico quando bem usado. Tá? Não é que nós estamos colocando que é um veneno, de forma alguma. Mas quando ele é usado de uma forma errada, em doses suprafisiológicas, a gente causa uma série de lesões ao coração. E às vezes a pessoa está buscando muito pela aparência e esquece que o principal órgão vai ter comprometimento, o coração fica fraco. Objetivamente, vacina não causa problema. Não é que a vacina não causa, o vírus ele causa muito mais o problema do que a vacina em si. Qualquer vírus pode causar, por exemplo, uma miocardite. Não necessariamente o vírus, por exemplo, do Covid. Né? Ou ficou em alta, claro, por causa da pandemia, mas tem uma série de vírus que causam miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Inclusive, durante o período de miocardite, esse paciente é proibido de fazer atividade física. Ele tem que ser proscrito realizar esporte, porque o músculo tem que se recuperar. E aí pode evoluir para arritmias, insuficiência cardíaca e realmente até óbito. Perfeito, esclarecedor. Aproveitando essa questão, a gente está no Mato Grosso passando por um surto aí de dengue, Covid, influenza. Aqui na região médio-norte, a influenza está solta aqui, a influenza tipo A, né? E é o que a doutora Cristina Gama falou, esses vírus, eles podem provocar dano no miocárdio, no coração, podendo descompensar uma doença de base, podendo levar a uma insuficiência cardíaca. E quando esse vírus ele inflama a camada interna das artérias, a gente chama de endotélio, e ali possa ter uma placa de gordura, essa placa pode romper e levar o indivíduo a um infarto ou a um derrame. E só ainda sobre a pergunta da vacina, a vacina, ela... além de combater a causa primária que venha a ser aí, seja o Covid, seja a influenza, seja a dengue, quando a gente fala de paciente cardiológico, a gente fala de prevenção já secundária contra
essas descompensações de doenças de base. E o posicionamento, inclusive, da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou, né, que a literatura, a gente é baseado em ciência e literatura, mostrou que raros casos de miocardite pela vacina, e quando desses raros casos que aconteceram em milhões de pacientes vacinados, o curso dessa miocardite associada à vacina foi muito leve e autolimitado. E é como a doutora Cristina Gama falou, o que vai realmente danificar o músculo ou o endotélio são o próprio vírus, né, que a gente falou. Hoje são tantos vírus aí, né, vírus sincicial respiratório, influenza, covid, dengue, entre outros. Mas aproveitando, doutora Cristina, que falaste aí dos esteroides, pequenos ciclos de anabolizantes, de esteroides, ou mesmo pequenas doses de anabolizantes podem causar dano nesse atleta? Isso aí é uma pergunta corriqueira no consultório. Na verdade, nós na cardiologia, a gente acaba pegando as complicações. Eu brinco, quem te passou isso? Não, doutora, não foi bem assim e tal. E a gente olha o seguinte. Primeiro, por que repor um hormônio que o seu nível está normal? É o que a gente vê muito no consultório. Paciente usando testosterona, oxandrolona, GH, que é o hormônio do crescimento. Não, mas eu fiz um pequeno ciclo. Doutor, eu fiz 2 ou 3 só. Mesmo em doses pequenas, você pode ter uma lesão do músculo cardíaco, muitas das vezes irreversível. Eu tenho paciente com menos de 30 anos com insuficiência cardíaca, por ter usado muito oxandrolona. Um menino forte, musculoso e que não aguenta correr na esteira 5, 7 minutos. Extremamente forte, ele consegue pegar um peso, mas não consegue correr numa esteira. Então, mesmo que sejam pequenos ciclos, ele sim pode causar lesão, porque depende da genética daquele paciente, da história familiar, de como foi feita aquela, foi oral, foi injetável, como que esse paciente usou esse esteroide anabolizante, porque ele ganha massa muscular, vai aumentar bíceps, ok, vai, só que também hipertrofia o músculo do coração. E a musculatura cardíaca, ela hipertrofia mais do que a vascularização. Então é como se você dobrasse o músculo, mas não irriga da mesma forma. Então, você vai ter uma massa muscular enorme não irrigada. Então, a chance de arritmia cardíaca no usuário de testosterona e hormônios em geral, masculino, aumenta a arritmia cardíaca, piora a pressão arterial. Eu tenho hoje pacientes jovens que eram totalmente saudáveis, começaram a usar hormônio, todos eles hoje estão usando remédio para pressão, estão hipertensos. Ele meio que fica viciado naquilo, porque ele tem a sensação, porque quando você usa no início, você vai ter o bem-estar. É claro que ele aumenta a força muscular, aumenta a libido, torna o paciente, digamos, mais ativo. Ok, só que tem o outro lado da moeda que é muito pior. Então, o paciente não sabe, por exemplo, que aumenta o LDL colesterol. Então, a chance dele infartar é muito maior quando ele usa anabolizante do que quando ele não usa. Então, não adianta ele estar forte com o coração fraco, né? E hoje a gente sabe que várias academias, muitos até infelizmente profissionais da área de fisiculturismo, profissionais da área do esporte, passam para que o atleta ganhe massa muscular rápido. Só que aquilo não é saudável, a conta vai chegar, né? A gente tem que usar hormônio no paciente que tem déficit de hormônio. Então achei um déficit, eu tenho que usar testosterona? Nem sempre. Qual a causa desse déficit? É igual a anemia. Não adianta você ficar dando sulfato ferroso sem saber a causa da anemia. Por exemplo, uma paciente tem um mioma, está sangrando, tirou o mioma, não precisa ficar dando sulfato ferroso. É a mesma coisa. Por que há uma produção baixa de testosterona nesse paciente? Nós temos pacientes que são obesos, diabéticos, dormem mal, ingerem bastante bebida alcoólica. Esse nunca vai ter testosterona alta, porque ele está na contramão de tudo que faz ela subir. Então, assim, o uso de anabolizante hoje é um risco, é uma pandemia. A gente vê isso no consultório de cardiologia, eu vejo isso todo dia. Todo dia. Eu bato duro nessa tecla como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso, porque nós pegamos as complicações. E quem prescreve isso para os pacientes não está correto, não é ético. Nós pegamos as complicações. É mais grave em esse homens ou mulheres ou é a mesma coisa? Oi? O risco é igual para homens e mulheres ou para um dos dois é ainda mais grave? A mulher, por ter o sexo feminino tem as artérias mais finas, a massa muscular da mulher é menor do que o homem. Então, assim, nos dois vai fazer mal. Na mulher, a gente tem algumas alterações que são até irreversíveis. Por exemplo, hipertrofia do clitóris. E essa moça fica com uma hipertrofia do clitóris, a gente fala, tipo um mini pênis, por causa do excesso de hormônio masculino. A mulher tem testosterona? Sim,
Nós temos testosterona, mas em níveis baixos. É um hormônio predominantemente masculino. A mulher começa a ter pelo, você começa a ter muita acne, chega com as costas cheias de acne, a pele bastante oleosa. A voz da mulher fica bastante grave, então ela fala com voz grave, rouca, que muitas vezes também pode não voltar ao normal. Então ela tem que pensar bastante se compensa o risco. No sexo masculino, a gente vai ver que o ganho de massa muscular é muito grande, e só que no coração a hipertrofia ela não se dá de uma forma natural. Quando você faz musculação, uma fibra ela vai crescendo em cima da outra de uma forma homogênea, perfeita. O usuário de anabolizante, até se você olhar o corpo deles, é diferente de um cara que malha sem esteroide, é totalmente diferente. O músculo cardíaco também. As fibras elas crescem de uma forma anárquica e esse coração tem que fazer uma força gigantesca para fazer uma contração. Então o coração realmente cansa, ele vai evoluir para uma insuficiência cardíaca, entendeu? E a gente vê em muito usuário até quadros psiquiátricos. A pessoa se torna dependente do anabolizante. Eu tenho um rapaz jovem que ele estava achando o biotipo dele magrinho, não estava satisfeito, a exigência do mundo virtual do corpo perfeito. Ele começou a fazer ciclos de testosterona e não consegue mais parar. Então, há uma associação, sim, de distúrbios de comportamento no usuário de esteroides anabolizantes. Então, vai muito além, isso é um fato grave. Então, o paciente fica dependente igual de uma droga. Olha, tem muita pergunta chegando. Doutor Fábio, quer complementar? É um assunto que, pelo que estou sentindo aqui o termômetro, tem muita gente com dúvida, com receio. Doutor Fábio, fica à vontade para participar conosco. Eu queria só colaborar dizendo que o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles têm esse posicionamento que eu e Cristina Gama estamos aqui colocando, né? Então, que por vezes pode expressar, dá a impressão que expresse uma opinião pessoal nossa, mas não, né? Eu hoje também sou conselheiro de ética na Sociedade Nacional de Cardiologia, então a gente representa uma sociedade que é hoje a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo, e esses posicionamentos que aqui estamos colocando, não é, doutora Cristina Gama, são nossos, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e recentemente também do Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Eu tenho aqui 3 ouvintes ao mesmo tempo fazendo a mesma pergunta. Eu vou mandar um abraço e agradecer a participação. Deixa eu só abrir, doutora. Da Natália, que está aqui conosco, da Rebeca e da Tainara. Agora sim, Tainara. E elas perguntam, fala para a doutora explicar. Colocou aí que a Sociedade Brasileira, né, ela citou outras instituições, são contra o chip da beleza. E ela está dizendo, cada uma pergunta, mas no sentido geral é assim, por que, né, contra esse posicionamento, o que é a proposta, né, o que dizem aí que entrega esse chip, doutora, e por que pode ser tão prejudicial para as mulheres? Vamos separar em partes. A gente, quando fala, por exemplo, em terapia de reposição hormonal, é diferente, por exemplo, de você lá e colocar um chip. Então, vamos botar uma senhora que está ali com 60 anos, na menopausa. É diferente o hormônio que a ginecologista vai passar, por exemplo, para essa paciente, de uma moça jovem, com 30 e poucos anos de idade, que chega e quer colocar um chip da beleza porque ela quer, segundo as falsas promessas da mídia, vai emagrecer, vai secar gordura, vai melhorar a libido, vai melhorar o cansaço. Os hormônios colocados no chip, aí você depende do que vai ser colocado, né, a concentração que vai ser colocada. O que é importante é que esses chips ele tem uma eliminação no organismo de uma forma errática. O que é isso? Não se sabe o quanto que está sendo liberado e por quanto tempo. Eu peguei semana passada uma paciente com 50 anos que colocaram nela um chip com 100 miligramas de testosterona. Isso é uma dose, assim, cavalar. Essa senhora evoluindo com hipertensão, ela nunca teve pressão alta. Então, você vai ver, e depois não tem como eu tirar o chip. Quem colocou, sim, entende? Vai lá e volta e manda tirar quem colocou isso na senhora. Não tem como tirar. É diferente, por exemplo, é liberado, por exemplo, o uso de anticoncepcional subcutâneo. Não é a mesma coisa. A gente tem que deixar claro que, às vezes, ter CRM não significa ter ética. Eu acho isso muito forte, essa frase, mas eu realmente acho. E a gente tem que falar a verdade para o paciente, seja ele agradando de ouvir ou não. Eu costumo brincar que médico bom é igual mãe. Fala o que a gente não quer ouvir, mas está cuidando. E é essa a nossa função como médico, cuidar.
Então, o chip, dependendo da concentração do que é colocado ali, sim, vai fazer mal à mulher. Eles colocam altas concentrações de testosterona, colocam outros hormônios que vão fazer essa série de alterações que eu falei no corpo feminino, entende? Então, assim, e nem sempre vai ficar o corpo que a mulher está querendo. Se ela não mudar o estilo de vida, não começar a fazer atividade física, não dormir bem, não melhorar a alimentação, não adianta, né? Por exemplo, imagina uma mãe que tem 3 crianças pequenas, trabalha fora, chega em casa, dona de casa. Não tem como, gente. Essa mulher está com um corpo perfeito, sarada, ela vai estar sempre exausta e não vai acreditando que vai ser a testosterona de um chip que vai ser a salvação. E depois tem como tirar, doutora? Tô preocupada, tô insatisfeita. É delicado esse processo de... Eu, sempre quando o paciente chega para mim, eu mando ele voltar em quem colocou. Eu falei, veja quem colocou, agora se te criou um problema, ele tem que solucionar. O Michel, ou Maico, não sei, desculpa se eu estou falando errado esse nome, porque esse nome sempre confunde. Ele mandou aqui perguntando se os suplementos causam... Ele falou aqui, eu nem sabia disso, feno grego, maca peruana, eu já ouvi falar, mas feno grego não. Se ele também está na mesma implicação. A gente tem que diferenciar suplemento de hormônio. É muito comum essa confusão, né? Hormônios são substâncias que vão produzir uma série de alterações no nosso organismo, produzidas pelas glândulas, por exemplo. A testosterona é produzida no testículo. Então vem um estímulo do cérebro, hipotálamo, hipófise, testículo. E o testículo produz espermatozoide e testosterona. Suplementos são alguns alimentos que podem, digamos, predispor ao aumento da produção natural do hormônio. É claro que também em doses normais, uma boa nutricionista passar uma alimentação que vai ser saudável para essa pessoa. Mas eu costumo brincar que é raro você ter que fazer uso de tantos suplementos, você sendo, entre aspas, um atleta normal. É diferente de um atleta olímpico, de um atleta, sabe, com uma competição de alto rendimento. A maioria, assim, é um dentista que vai correr no final de semana, é uma engenheira que gosta de fazer um beach tênis. A gente está vendo essas pessoas usando uma série de substâncias e chega para mim com uma fórmula com 30 manipulados e fala, não, doutora, mas é tudo natural. Tem um monte de coisa que é natural e faz mal. Cocaína é natural e faz mal. Então, esse negócio de falar, entre aspas, é natural, isso não quer dizer que é inócuo, tá? Doutora, nós temos repórter CBN, a primeira vez da senhora aqui na bancada. O repórter, ele traz as principais notícias do país a cada meia hora. A gente entra em rede de forma rápida e daqui a pouco a gente retoma. Tem muita gente participando, falando dos cuidados com o coração e do esporte. Você vai praticar algum esporte no fim de semana? Você é atleta? Tem alguma dúvida? Manda para cá, é o momento de sanar as dúvidas. A gente faz a nossa parada rápida, viu, doutor Fábio? Daqui a pouco a gente continua com saúde e longevidade em pauta. Não abrimos mão da sua companhia, fique aí que a gente volta já. Estúdio CBN. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de abril de 2024, o tenente-coronel Mauro Cid compareceu hoje à sede da Polícia Federal em Brasília para tirar dúvidas dos agentes que investigam nos Estados Unidos a venda de joias recebidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar conversa com os investigadores por meio de uma videoconferência. Os policiais vão dar prosseguimento ao inquérito nas cidades americanas de Miami, Wilson Grove e Nova York.
Uma das ações será a coleta de depoimentos de comerciantes que podem estar envolvidos na negociação dos produtos. E a Agência Nacional de Telecomunicações publicou um conjunto de regras mais duras para chamadas feitas em excesso. As novas normas prevêem o bloqueio de empresas que realizem por dia mais de 100 mil ligações de até 6 segundos ou que tenham mais de 85% das chamadas feitas enquadradas nesse perfil. As medidas entram em vigor no dia 1º de junho. A tocha dos Jogos Olímpicos de Paris foi entregue hoje pela Grécia aos organizadores do evento. A chama havia sido acesa no Templo de Hera, em Olímpia, onde aconteciam os Jogos da Antiguidade. O objeto deve embarcar amanhã no veleiro Belém para chegar à cidade francesa de Marselha, no dia 8 de maio, e iniciar uma viagem por toda a França. O Reino Unido começou a testar uma vacina contra o câncer de pele. Um homem inglês foi a primeira pessoa no mundo a receber a aplicação. O imunizante é adaptado de acordo com as células de cada paciente e tem potencial para ser usado na prevenção de outros tipos de doenças. 130 mil casos de câncer de pele são registrados por ano no mundo. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Com o TCE, a administração pública avança em Mato Grosso. Por meio das mesas técnicas, a pavimentação da BR-174 foi destravada. E as obras da ferrovia estadual seguem no trilho. A construção do Hospital Júlio Miller foi retomada. E o trabalho dos agentes de saúde e de combate a endemias agora é reconhecido. Com as mesas técnicas, a alimentação no sistema prisional passou a ter mais qualidade e o acesso às casas populares foi ampliado. Com o TCE Mato Grosso, a solução está na mesa. O Complexo Hospitalar de Cuiabá é reconhecido pelo respeito, segurança e excelência no cuidado com você e sua família. É referência no atendimento a traumas, ortopedia, cirurgia geral e clínica médica com pronto atendimento 24 horas, equipamentos de ponta e uma equipe especializada em geriatria, urologia, infectologia, neurocirurgia e pneumologia. Complexo Hospitalar de Cuiabá, 3051-3000. Muitas mulheres ainda sofrem violência doméstica em Mato Grosso. Na maioria das vezes, as vítimas continuam com o agressor por não terem para onde ir com seus filhos. O programa Ser Família Mulher, do Governo do Estado, oferece auxílio moradia para que as vítimas possam se afastar do agressor e seguir em frente. Uma iniciativa que começou em Mato Grosso e inspirou o Brasil. Denuncie. Em Cuiabá, vá até o Plantão da Mulher 24 horas ou online pelo projeto Casa Eurídice. Ligue 197. Você não está sozinha. O Governo do Estado oferece um auxílio para sua vida recomeçar. Governo de Mato Grosso. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15 horas 39 minutos, sexta-feira, 26 de abril de 2024, a última sexta-feira de abril, professor. Última sexta de abril. Aliás, abril já termina, né? Semana. Ontem faltava 250 dias para terminar o ano, hoje falta 249. Tá vendo? Já tá indo embora 24. Voando, inclusive. Seguimos aqui, muita gente participando, nós estamos falando de coração, cuidados com o seu coração e também esporte, essa combinação que precisa estar em pleno equilíbrio. Dr. Fábio Argenta, por favor, o senhor que está conosco de forma virtual, nesse segundo bloco, eu vou pedir para o senhor começar com as perguntas, por favor, doutor. Da Bela Lucas do Rio Verde. Isso. Exato. Estamos em Lucas do Rio Verde, uma cidade aí que
onde construí toda a minha carreira profissional, né? E hoje, graças a Deus, a gente pode estar sempre voltando aqui, né? Nunca deixei de fazer o consultório cardiológico aqui. Doutora Cristina Gama, quando o indivíduo se queixa de baixo ânimo, fadiga, sobretudo o indivíduo que está na prática esportiva, né? E aí vem o comentário dos colegas às vezes, está faltando aí testosterona. É isso mesmo? Sempre é isso? Na maioria das vezes, aí vamos diferenciar o atleta do indivíduo que está gordinho, sedentário e está desanimado. São coisas diferentes. Você pode ter um atleta de alto desempenho que está treinando demais, tem o que a gente chama de overtraining. É um excesso de treino, pode até abaixar a imunidade, ter uma série de infecções respiratórias de repetição. Eu tenho atletas, por exemplo, de Ironman, que às vezes bem próximo das competições estão treinando demais e estão desanimados e na verdade é por excesso de treinos. É uma coisa. No indivíduo que às vezes está desanimado, você vai ver o cara como que é a vida dele. Dorme 4, 5 horas por noite, olhe lá. Ingere bebida alcoólica no mínimo 3, 4 vezes por semana. Não faz uma atividade física. Não adianta você dar testosterona para esse indivíduo, que essa testosterona vai ser convertida até em hormônio feminino. A gente brinca que ele vai ficar até com peitinho, fica com uma ginecomastia, né? Se você está obeso, não adianta você aplicar testosterona, porque ela não vai ser convertida. Tá? Você tem que perder peso, a alimentação é a regra que ninguém quer seguir, é o caminho mais difícil, mas que é o caminho certo, né? Então, e tem 1000 outras causas de cansaço que não é só a baixa de testosterona. Por exemplo, um hipotireoidismo, o paciente tem uma doença da tireoide, trata a tireoide desse paciente. O paciente tem uma insuficiência coronariana, ele está cansado, vai ter que tratar o coração. O paciente, na verdade, ele está com uma depressão, ele está desanimado para tudo, não quer sair, quer ficar só em casa, e às vezes não tem nada a ver com testosterona. Então, é muito fácil você colocar toda a solução, o milagre é dar testosterona para todo mundo. Não é o que as sociedades sérias preconizam, né? Então, eu sempre falo com os meus pacientes, consultem o site do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque lá não é a opinião de um blogueiro. São trabalhos sérios, científicos, onde você pode estar respaldando a atitude, né? a conduta do seu médico. Doutora, a senhora falou sobre a perda de peso. A gente está numa época em que as pessoas querem resultados muito imediatos. E está muito comum por aí o uso da caneta, o Ozempic, para perder peso mais rápido. Ela aumenta os riscos cardiológicos quando ela é usada sem esse acompanhamento para essa finalidade de emagrecer rápido? O Ozempic é uma medicação segura desde que seja bem prescrita e na dose correta, né? Então, assim, o certo é fazer o tratamento com o endocrinologista. Cada paciente tem um perfil de obesidade que vai ter que ser tratado. Tem que ver se tem doenças associadas que pode ou não usar o Ozempic. Não pode simplesmente sair comprar na farmácia e sair usando o Ozempic. Se você para de usar também e não mudou o estilo de vida, você vai ganhar este peso. A gente brinca que é o efeito sanfona, né? Então, a melhor pessoa para acompanhar, a melhor especialista para isso é o endocrinologista. Mas é uma medicação segura desde que bem usada. Perfeito. 15h43. Doutora, um assunto também que está aparecendo aqui no nosso WhatsApp. Vou colocar aqui cadê? Doutora, é tanta mensagem que ele deu uma travada. Eita, aqui, ó, agora voltou. Doutora, muita pergunta. Gente, eu vou tentar, tá? Para todo mundo participar. Mandar um abraço primeiro para Isabela Lana, tá parabenizando. Boa tarde, por favor, mande para a doutora Cristina Gama. Pessoal da Ictus tá mandando um abraço para elas, estão acompanhando tudo. Que legal. Quem mais está aqui? Doutora, boa tarde. Minha pressão todos os dias 18/12, 20/12, já chegou até 23/12. Doutora, por favor, responda. Todos os dias eu ando 6 quilômetros, tenho 47 anos, tomo losartana. Eu posso ficar sem comer salgado e sobe a pressão? Doutora, véspera de fim de semana, me responda. Cadê o meu ouvinte maravilhoso? É o Will Dias. Então vamos lá. Se a pressão dele está ficando direto a esse valor, não está bem controlada, né? Com certeza não está dentro da meta que tem que ser atingida. Né? Não ficar, não vou comer um salgado, não é um dia de alimentação errado que vai subir a pressão, mas com certeza ele está precisando voltar ao cardiologista dele e associar outro medicamento para abaixar a pressão. Geralmente a gente usa às vezes 2, 3 drogas para ter o controle adequado da pressão.
E quando a gente faz atividade física, por exemplo, ele mencionou que caminha. Então, só para a gente dar um exemplo bem legal. Quando a gente está em repouso, a nossa pressão, por exemplo, está 12/8. Quando você vai caminhar numa esteira ou vai fazer uma corrida, alguma coisa, a nossa pressão tende a subir. Isso é normal, isso é uma resposta fisiológica ao esporte. Mas se ela subir muito acima do que é seguro, você pode ter, sim, complicações cardiológicas. Se a desse paciente em repouso já fica 18, 19, o que ele está falando, imagina na caminhada. Então, ele está precisando urgente fazer um check-up realmente e cuidar da pressão. Chama a doutora. Doutora, tem também aqui o Antônio Carlos e o Frederico, que querem saber sobre pré-treino. Um pergunta sobre o pré-treino, que deixa muito acelerado, e o outro aqui está dizendo, Marcela, muito energético. Eu já estou acostumada a tomar café da manhã tomando energético. Aquele que dá asas, inclusive. Doutora, converse com a nossa audiência sobre o uso de energético por conta do coração. Muitos atletas também de fim de semana. Qual a orientação da senhora? O energético, ele não tem valor nutricional nenhum. Já começa por aí, né? Havia nos Estados Unidos alguns energéticos com uma concentração de cafeína tão grande que o FDA, né, que é o controlador das drogas nos Estados Unidos, teve que tirar do mercado vários energéticos. Tinham energéticos que tinham mais de 600 miligramas, por exemplo, de cafeína numa latinha. Só para você ter noção, em média, uma xícara de café tem aproximadamente, varia, claro, 90 miligramas aí de cafeína. A cada xicrinha você aumenta em média 10 batimentos por minuto e a pressão também pode subir um pouco. Então, você imagina um indivíduo, toma de manhã, botar 2 xícaras de café, ok, não tem problema nenhum, uma latinha de energético e ainda toma um pré-treino para ir para academia. Então, ele chega com uma concentração de cafeína lá em cima, ele já vai chegar no treino com uma frequência cardíaca extremamente elevada. Aí vai andar numa esteira, que a frequência cardíaca vai subir, que é o normal. Então, ele já chega, digamos, turbinado a frequência cardíaca. Ele não vai aguentar mesmo. Porque o coração, ele contrai, relaxa, que é o que a gente chama de sístole, diástole. Quando ele relaxa, é quando as artérias do próprio coração são irrigadas. Então, se você está com a frequência cardíaca muito alta, o coração não relaxa. Ele não se auto-irriga. Entende? Então, o energético não melhora a performance. Vou voltar a falar isso. Eu tenho orgulho de falar, a Ictus, a gente é o maior incentivador do esporte hoje no estado. O energético não aumenta performance, não melhora a sua capacidade física. Ele deixa você mais ligado, porque realmente fica ligadão o cérebro, o paciente perde o sono. Eu já peguei paciente jovem, em pronto atendimento, há muitos anos atrás, quando eu dava plantão, que misturava na balada energético, uísque, um monte de coisa. Chegava com arritmia cardíaca. Por quê? A frequência cardíaca foi lá para cima. Ele bebeu 3, 4 latinhos, o sabor é doce, então passa aquela falsa imagem de que é inocente, que não faz mal. Então, respondendo ao ouvinte da CBN, não se deve usar, não tem benefício nenhum de melhora de performance. Em relação ao pré-treino, o pré-treino a cafeína, ela é um veneno de forma alguma. A cafeína usada de uma forma ponderada, ela aumenta a resistência até para treinos longos, ok. Só que se você usa em excesso, em alguns pacientes que têm uma predisposição, por exemplo, para arritmia, aí sim ela pode se tornar maléfica. Então, atenção, cuidado, porque o excesso e misturar tudo isso, hein, professor? Verdade. Agora a pergunta de ex-atleta, né? Fazer uma pergunta pessoal. Verdade. E quem foi atleta e de repente para de uma vez? Qual a implicância? Vamos lá, a gente costuma brincar que tem a memória muscular, né? A parte muscular realmente, isso existe. O problema é que você pergunta, o senhor faz atividade física? Ele fala, eu fazia. Aí ele vai, o que você faz hoje? Não, eu jogo bola toda sexta-feira, é atleta de final de semana. Eu brinco, esse é o pior, esse aqui vai nos dar problema mesmo. Porque você vai ter o quê? Um ganho de peso, aumento da gordura abdominal, que é a gordura visceral, que é a mesma que obstrui as artérias coronárias, é a mesma que obstrui as artérias carótidas, que dão o derrame. Então, assim, eu brinco, se você foi atleta, volta. Claro que você não vai voltar na intensidade que você fazia, mas por si só você já gosta do esporte, né? Se for atleta, eu sou apaixonada com ciclismo, quem gosta de atividade física sempre vai fazer, né? Você pode ser um velhinho ativo, mas assim, tem que voltar, não quer dizer que parou, eu vou ter algum problema, não. Aí vai depender do seu estilo de vida. E também não forma estoque, né? Não, para falar que eu corri tantos anos, hoje meu coração é mega saudável. Se você tiver um estilo de vida ruim, você vai deteriorar, né? Perfeito, doutora. Vamos falar um pouquinho de soroterapia. Fez uma postagem lá na sua rede social, muita oferta.
interfere também nesse cuidado com o coração? Tem que ficar atento o que está tomando, buscar bons profissionais, porque às vezes, doutora, eu confesso que meu olho já brilhou ali com as promessas, né? A facilidade. Explica pra gente quem necessariamente precisa, se precisa e se tem algum risco, principalmente hoje que a gente está falando do cuidado com o coração, com a pressão. Se você tem a via oral pérvia, quer dizer, se você consegue ingerir, né, pela boca, é a via de eleição. Qualquer livro de medicina fala isso. Quando que a gente pode usar a via venosa, ou seja, injetável, um soro, no paciente que tem uma dificuldade de absorver pela via oral? Então, claro, um paciente numa UTI, um paciente que está com tumor, um câncer, não consegue deglutir, às vezes tem que fazer ou pelo estômago direto ou endovenoso. O risco dessas soroterapias, primeiro, não há comprovação científica, já começa por aí, né, a má fé de quem divulga e propaga isso na área médica. Segundo, grande parte do que é colocado naquele soro, Marcela, vai ser eliminado na urina dessa paciente. Então, você está pagando para urinar o que você pagou. Então, assim, né, você fez ali uma dose de vitamina C, uma dose de vitamina D, que a sua imunidade, no outro dia você está com a imunidade. Sim, é tão claro que isso não é verídico, que se você parar para pensar, você costuma, realmente, não tem lógica, né? Então, o risco que a gente tem, infecção no local de punção, dependendo se a punção não for bem feita, embolia. Você pode ter hipervitaminose, que pode causar arritmia cardíaca. Não aumenta a imunidade, sei lá, fazer uma dose de vitamina D, achar que no outro dia você está imune. Não emagrece, o que muita mulher acha que vai queimar a gordura. A maioria que é colocado dentro desse soro é vitamina C, D, alguns outros tipos de vitamina. Se você tem a via oral pérvia, eu brinco, gasto que você vai pagar na soroterapia num bom supermercado, comprando outras coisas que normalmente você não compraria. Por exemplo, morango, castanha, nozes, coisas que às vezes não é da alimentação do brasileiro. Mas que se você se alimentar daquilo, você não vai ter déficit. Então, assim, isso, igual o doutor Fábio falou, né? Isso não é nossa opinião. Isso está nas diretrizes das sociedades de cardiologia, de endocrinologia, das sociedades sérias. Então, por que você vai acreditar num youtuber, num blogueiro e não numa sociedade que estuda isso? Né? Doutora, eu disse para a senhora no intervalo, e vou dizer aqui ao vivo, a senhora é médica, né? A sensação daquele médico raiz, não é, doutor Fábio? Que fala o que precisa ser dito. E nesses minutos finais, doutor Fábio, faltou alguma pergunta, algum questionamento? Tem ouvinte aqui me perguntando sobre cigarro, falando que vê atleta saindo do campo, saindo da areia e fumando também. Doutor Fábio, com a palavra o senhor para conduzir aqui nesses minutos finais, fique à vontade. Obrigado, Marcela. A doutora Cristina Gama é a mineirinha raiz, viu? Eu conheço ela de muitos anos aí. E eu gosto muito dessa personalidade dela aí, e além de muito estudiosa. Doutora Cristina Gama, o que eu entendi também aqui, né? Uma alimentação balanceada, vamos lá, precisa de qualquer suplemento para o esporte? Eu falo isso para o esportista amador, eu mesmo que corro, por exemplo. Igual você falou, assim, a maioria das pessoas fazem o esporte de uma forma recreativa, né? Assim, é claro que se você for fazer uma competição, mesmo que seja de corrida, você vai ter que usar um carboidrato a cada X quilômetros, de acordo com o seu perfil. É óbvio que durante uma competição você tem que ingerir carboidrato, repor eletrólito, na terra quente, igual o Mato Grosso, sódio, potássio, isso a gente tem que repor no atleta, hiperidratar antes das competições para chegar com uma boa volemia. Mas, no geral, esse excesso de vitaminas que a gente vê hoje é uma coisa que também pouca gente divulga. A Sociedade Brasileira de Hepatologia já fala sobre isso. Muitos desses manipulados que falam que são, entre aspas, inocentes, naturais, podem causar hepatite medicamentosa. Então, o paciente chega com uma lista para mim com 30 itens manipulados. E aí você vai dosar as enzimas do fígado dele, esse paciente está com comprometimento hepático. E você fala, joga esses potinhos tudo fora. Eu falo, doutor, eu gastei R$3.000 nesse potinho. Eu falei, fosse no supermercado, meu filho, e comprasse depois um tênis.
E no supermercado a gente compra o quê? Para cuidar do coração. Vou pegar meu carrinho lá, morango, já anotei aqui no meu bloquinho E de as nozes. Banana não falta em casa. Não, na verdade, não tem um segredo para isso, né? As pessoas estão inventando moda, porque se a alimentação saudável, que todo mundo sabe que faz bem, né? Por exemplo, pessoa que tem baixa de potássio, banana, laranja, as folhas verdes são riquíssimas em ferro. O atleta, tá aí mais uma dica, o atleta tem que ter sempre uma carga de ferro maior para carregar melhor o oxigênio, né? Alimentação saudável. Então, assim, outro dia um atleta perguntou, doutor, eu vi que uva faz bem pro coração, então posso tomar o vinho que eu quiser. Eu brinco. Realmente, o doutor Fábio, que é um fã de vinho, né? O vinho tinto faz bem, desde que em moderada quantidade, porque tem substâncias que realmente aumentam o Essa HDL, palavra que colesterol. machuca, doutora, o moderado. O que é uma quantidade tão moderada complicado. numa sexta-feira, doutora? Aí, Fábio, agora eles me complicaram aqui, hein? 5 taças, Não, aí moderado. também não. 3. Vamos botar duas taças, ok? Mas assim, é claro que não é sempre. Depende né? do tamanho da taça, né? Tem umas depende do taças tamanho. que... O meu pai, ele tem uma taça que é do tamanho da garrafa. Essa não, professor. A tradicional, né, doutora? Não, tradicional. Mas assim, por exemplo, o que comprar, igual você perguntou, realmente é coisa natural, saudável. Não tem que inventar a moda, não, gente. A gente brinca com isso quando se trata de bebida, né? Porque bebida traz... A ideia da gente que bebida traz alegria. E quando não traz alegria, já é doença, né? Mas assim, acho que é até bom esclarecer essa questão. O que é uma frequência de bebida, né? Ou alguém que lá de vez em quando exagerou. Existe essa diferença? A frequência é mais complicado? Como que é? O uso constante da bebida alcoólica, né, em doses mais do que moderadas, Pode com gerar até certeza dependência, vai né? fazer, além de risco de uma dependência, ele pode causar uma lesão do músculo cardíaco, né? Sim. Que é uma toxicidade, uma miocardiopatia alcoólica que a gente fala, uma insuficiência cardíaca realmente. Sim. E o álcool em excesso também eleva a pressão. Tá? Na hora que você está bebendo ali relaxado, ok, mas depois que esse álcool é metabolizado, você pode piorar os níveis de pressão arterial. E quem tem triglicérides alto, por exemplo, a gente tem que orientá-lo, inclusive, a beber até menos álcool. A dose preconizada pela última diretriz de hipertensão, que o doutor Fábio é fera nesse assunto, pode me ajudar. Fala, inclusive, isso. Mulher, pessoas de baixo peso, a ingesta de álcool tem que ser sempre menor, porque neles o metabolismo é diferente. Concorda aí, Fábio? Exatamente, seria 15 gramas de etanol na mulher e 30 no homem, né? O equivalente aí a um cálice de 150 ml de vinho tinto para a mulher e 2 cálices de 150 ml de vinho tinto para o homem, né? Perfeito, doutor. Eu vejo o senhor, a sexta-feira eu já penso assim, eu não posso comer a gordura da picanha. O senhor falou aquele dia, mudou a minha vida, doutor. Toda vez que eu vejo agora, eu lembro do senhor. A gordura da picanha é interessante para você assar, para você preparar, né? Depois só tirar de ladinho, vai ficar o sabor igual. Tá tudo bem, né? Estou muito obediente, E eu fiquei doutor. feliz porque eu me livrei do pãozinho. Pronto. E como é importante um gaúcho cardiologista, né? Vocês viram? O gaúcho fez a diferença. Aí eu fiquei obediente. Eu vou ter que fazer uma pergunta. A mineira, por acaso, é cruzeirense? Claro que eu sou Que cruzeirense. maravilha. Eu vi que ela era perfeita. Mineira de onde, doutora? Eu sou de Leopoldina, Zona da Mata Mineira, e estudei em BH. Terra de Dirceu Lopes. 2 cruzeirenses. Batemos o recorde aqui na bancada. Verdade, tá vendo? Diz que não tem Quer de cruzeirense. melhor na mesa, hein? Exatamente. Aglomeração nessa cidade. Eu falo que até Deus é cruzeirense, colocou o céu azul cheio de estrelinha. É isso, professor. Doutor, hora da gente dar tchau, infelizmente. 1 minuto para acabar o programa. Exato. Parabéns por escolher essa super profissional, séria, responsável, competente, querida para conversar conosco. E vamos colocar mais vezes esse assunto na mesa, né, doutor Fábio? Perfeito. Obrigado, doutora Cristina Gama. Obrigado, bancada, a todos os radiovintes. Na sexta-feira que vem, nós voltamos com Saúde e Longevidade com o doutor Daniel Felski, falando sobre cirurgia íntima. Um assunto bem relevante também, bacana, com alguém que sabe do assunto. Então, aguardamos vocês lá. Doutor Daniel é parente do doutor Gabriel? O Daniel... É Daniel ou Gabriel Felski? Gabriel, né? Gabriel. Doutor Gabriel, já esteve Eu aqui falei com a gente. Daniel? Falou Daniel, por isso que eu fiz uma...
Gabriel Felsen. Gabriel Felsen, cirurgião plástico, né? Isso. Doutor Fábio, qual a sua rede social? Estão perguntando aqui no nosso WhatsApp. @Dr. Fábio Argenta. Como se fala, gente? Simples como a vida deve ser, não é isso, doutor? Pois é, meu nome o pessoal fala, mas é só Fábio Argenta, é só, tá bom. É isso, gente. Tudo isso, inclusive. Obrigada, doutor. Ótimo final de semana para o senhor. Beijo. Doutora Cristina, obrigada mais uma vez. Tem um ouvinte aqui, por favor, tá perguntando aqui o contato da doutora. Eu vou mandar aqui a com a clínica. Quero fazer uma bateria de exames cardiológicos. Gostei da aula que ela deu sobre a saúde do coração. Obrigada pelo convite. Eu amo o que eu faço. A colocação que você fez, eu ouço bastante no consultório. Você é médica de verdade. Isso me enche de orgulho. Eu realmente amo o que eu faço. Eu sou diretora técnica da clínica Ictus Cordes Checkup, que é na Avenida Aclimação, 628, no Bosque da Saúde. Telefone 3054-5656 e o celular 981700011. E o nosso Instagram é o nome da clínica, Clínica Ictus Cordes. Muito obrigada, doutora. Porta aberta sempre, microfone à disposição. Parabéns, que Deus abençoe grandemente essa missão tão bonita e tão importante. Professor João Edson, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, quero agradecer a todo mundo. Um punhado de gente que mandou mensagem para mim, desejando melhoras. Prometo segunda-feira estar aqui sem a máscara já. Assim mas será. já estou bem, estou tranquilo, vim hoje. A máscara é apenas uma prevenção. Meu médico já tinha liberado, inclusive, né? Só falou, ele falou uma frase para mim fantástica: não vai tossir em cima das pessoas. Isso. Então eu usei a máscara. Obrigada. Bom final de semana, até segunda-feira. Julie. Até segunda. Washington Guimarães, Anderson Souza, você ouvinte que nos acompanhou ao longo da semana, muito obrigada mesmo pela sua companhia, pela sua atenção. É uma honra estar aqui a cada dia para poder servi-los com compromisso com a informação séria. E agora eu desejo que você se divirta e muito nesse final de semana, com responsabilidade, seguindo o CBN e CBA no Instagram, Facebook, Twitter, também o nosso site cbncuiabá.com.br. Quer alegrar a sua vida? Quer ficar bem informado também? Me segue lá, @soumarcelavasconcelos, o melhor faleiro desse Brasil inteiro, não é não, Washington? Cuidem-se, excelente final de semana e até segunda-feira. Estúdio CBN. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse